Boa noite a todos os participantes do Conecibio. É com muita alegria que agradeço a oportunidade em palestrar e, ao mesmo tempo, quero parabenizar toda a equipe de organização do Congresso. Então, hoje eu vou trazer nessa temática sobre os ambientes virtuais de aprendizagem no ensino de ciências, mas antes da gente falar em si sobre esse tema, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a professora Ravane Costa, atualmente eu sou professora da Universidade Estadual do Maranhão, eu tenho graduação em licenciatura em Química pela UESP, mestrado em Química também pela mesma universidade e tenho especialização no ensino de ciências que eu concluí já nesse ano de 2023. E foi a partir dessa pós-graduação lato sensu que eu conheci o tema ambientes virtuais de aprendizagem e me dediquei a aprofundar meus estudos sobre ele, e é com base nisso, né, que eu venho trazer para vocês esse tema, para vocês entenderem o que consiste o MAVA, quais são os benefícios, as possibilidades e também as limitações que possam acontecer em torno desses ambientes virtuais de aprendizagem e que possam em si, às vezes, né, prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Então, para a gente iniciar sobre os AVAs, né, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, eu trago 3 pontos importantes para início de conversa aqui. Que é a comunicação, segundo, que é o tempo, e terceiro, a aprendizagem. Isso porque esses 3 pontos, eles remetem muito ao que consiste um AVA, né? Que essa comunicação, ela vai ser favorável, ela vai ser reduzida, ela vai ser muito importante, né, na comunicação do AVA, porque vai ter comunicação entre o professor e aluno, entre os alunos em si, entre os alunos e a plataforma, certo? Esse tempo que ele vai ser personalizado e juntando uma boa comunicação num tempo personalizado, a gente vai ter uma aprendizagem bastante satisfatória, bastante significativa. E é isso que os ambientes virtuais de aprendizagem eles vão proporcionar para o ensino. Então, de posse disso, no que consiste o AVA? O que é um AVA, gente? O AVA ele é um software. Certo? MEI 2022, ele deu esse seguinte conceito. Os AVAs ele é compreendido como um software educacional baseado na internet que permite desenvolver atividades educacionais no tempo e espaço de cada participante e possibilitando o quê? A interação. Mais uma vez, outro conceito de Fiore Goi 2019 que ele traz né, num contexto mais educacional. Ele diz o seguinte: os ambientes virtuais de aprendizagem constituem em espaços inesgotáveis que podem ser utilizados para promover a comunicação, a interatividade, além de serem capazes de potencializar os processos de ensino e de aprendizagem. Então, quando ele fala em espaços inesgotáveis, é porque os ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm essa possibilidade de abraçar muito recursos, certo? De um conteúdo qualquer, o professor, né, o mediador, o orientador ali, ele pode disponibilizar vários recursos para os alunos a ponto de fazer uma abrangência, né, em todos os perfis de aprendizagem dos alunos, tá bom? Então, de posse desse conceito, já que a gente já sabe o que é um AVA, eu separei a nossa palestra em 4 abordagens. A primeira abordagem vai ser feita em termos das características dos AVAs. Eu vou mostrar para vocês, né, todas essas características. Em segundo momento, a gente vai ver tipos dos AVAs. Existem vários tipos, tá? Tá bom, gente? Só porque aqui eu vou mostrar para vocês 2 que são os mais usados, eu vou mostrar para vocês as funcionalidades deles, o que não pode faltar num AVA, né? Os principais elementos, e aí eu vou mostrar para vocês por que é importante utilizar os AVAs no ensino de ciências, e por fim, vou mostrar um panorama dos AVAs na educação básica, como é que está sendo o estudo desses ambientes virtuais, o que as pesquisas científicas elas estão trazendo a respeito disso, e também nessa última parte eu vou mostrar também um pouco de dados que eu consegui na minha pesquisa.
Então, falando sobre as características dos AVAs, a gente vai ver o seguinte. Vai ver dois contextos, né? Um contexto da aprendizagem tradicional e um contexto dos AVAs. Então, na aprendizagem tradicional, o professor ele é o centro, certo? E o que vai estar ao redor? Vai estar os estudantes, tá bom? Porque o professor ele vai estar ali centralizado e os estudantes vão estar como receptores. Nos AVAs, o contexto é totalmente diferente, porque vai ter essa inversão de papéis, né? É o aluno que vai estar no centro, o aluno que vai ser o protagonista do seu próprio processo de ensino. O professor ele vai estar ali como intermediário, como orientador, como mediador. O que mais que vai estar ali mediando? Vai ser os materiais que vão ser disponibilizados, como recursos, sites, webs, a sala de aula, gente, que a sala de aula, ela não vai ser extinta, né, nos ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui a gente vai ter, sim, sala de aula, porque os AVAs, eles vão vir somente para mediar, para auxiliar a proposta pedagógica. E a comunidade, essa comunidade que ela pode ser muito mais firme, porque ela vai ter uma comunicação entre aluno-aluno, professor-aluno, aluno-plataforma, os tutores que podem haver também, certo? Então, tudo isso vai acontecer no contexto de uma aprendizagem envolvendo os AVAs. Outros pontos importantes a ser destacado nos AVAs é que eles são uma ferramenta de aprendizagem. Os AVAs eles não vão vir em nenhum momento para substituir a aula física, a sala de aula física. Não, ele vai vir como uma ferramenta que vai possibilitar essa mediação do processo de ensino e vai favorecer ao estudante vários temas, vários assuntos e conteúdos. E tudo isso com muitos recursos para que o aluno possa diversificar o seu processo de ensino, tá bom? O que mais nós temos dos AVAs? Eles têm uma sistematização diferenciada, possibilitando aos educandos uma aprendizagem significativa. O aluno ele vai saber por que ele está estudando aquele contexto, aquele assunto, porque ele vai ter tempo suficiente para ele absorver a necessidade daquele determinado tema para o aprendizado dele. E com essa significância, né, do conteúdo, essas atividades elas vão possibilitar ao aluno um maior engajamento, certo? Por isso que a aplicação, né, o uso desse recurso metodológico, ele tem que ter objetivos claros e bem definidos, para não deixar com que os alunos eles fiquem com dúvidas na hora da execução das atividades e que isso favoreça o quê? O engajamento. Os AVAs, eles apresentam uma variedade de recursos, como sites, softwares, quiz, certo? Vai ter essa disponibilidade, essa acessibilidade, como eu falei no início para vocês, sobre esse tempo diversificado, nesse tempo personalizado. O professor ele vai ser diversificado, por quê? Porque ele vai possibilitar esses recursos para o aluno e que tenha um maior alcance de conteúdo, certo? Em vez de somente uma aula expositiva, o professor ele pode disponibilizar vídeos, pode disponibilizar quiz, pode disponibilizar jogos, né, que já vai entrar a gamificação como uma metodologia ativa. Então, os AVAs, eles possibilitam também até a entrada dessas novas metodologias na sala de aula. E ainda mais, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles vão, né, alcançar todos os perfis de aprendizagem dos alunos, porque o aluno ele não aprende somente de um jeito. Então, tem um aluno que ele é mais visual, tem outro aluno que ele é mais de leitura, tem outro aluno que ele gosta de fazer para que ele possa absorver o conteúdo. Então, tudo isso são perfis de aprendizagem que podem ser alcançados com o uso do AVA. Certo? A metodologia de ensino, né? O método de ensino do AVA vai possibilitar com que o aluno seja protagonista da própria aprendizagem. O professor ele vai ser o mediador do conhecimento e também o promotor
da proposta pedagógica, porque tem que ser planejado, tem que ter tempo de planejamento suficiente, porque o AVA ele não vai suprir as necessidades de aprendizagem de uma hora para outra, não. Então, tudo tem que ser planejado. O que o AVA vai favorecer? Certo? Vai favorecer uma progressão no aprendizado. E isso não é automaticamente. Isso vai demorar um certo tempo para o professor ver essa progressão no aprendizado. Ele demanda, ele favorece um sistema colaborativo entre professor e aluno, e aqui também ele vai possibilitar essa socialização também, né? Socialização física, socialização virtual, porque na sala de aula possa ter um aluno que seja tímido, que ele não gosta tanto de fazer uma pergunta, fazer um comentário em público, mas no ambiente virtual de aprendizagem, ele vai ter o espaço para ele expressar a sua opinião, certo? Vai favorecer novos papéis, né? Porque vai inverter, não é o professor mais que vai ser o centro, vai ser o aluno. Vai possibilitar estruturas cognitivas organizadas, que é isso que o professor vai possibilitar no aluno, para o aluno. Vai possibilitar esse estudo orientado, organizado, e vai possibilitar aos alunos um desenvolvimento de habilidades, novas habilidades que talvez eles não tinham, certo? O que mais que a gente pode ver? O que pode ser utilizado nos ABAs? O que utilizar nos ABAs, né? Canais de conversação, que pode ser chats, fórum, vai ter essa aprendizagem colaborativa, essa interação por vídeo, que ela pode ser síncrona ou assíncrona, certo? Aulas interativas, como, por exemplo, a possibilidade de videoaulas, a possibilidade de quiz de aprendizagem, joguinhos virtuais, vai possibilitar também, né, esse contornos tecnológicos e pedagógicos e o desenvolvimento de metodologias educacionais. Então, os AVAs, eles vão, né, fazer esse chamamento para esses contornos tecnológicos e para o planejamento, e ao mesmo tempo vai ter um suporte para atividades educacionais de forma virtual, que antes não estava tendo, por exemplo, na escola. Agora a gente vai ter um suporte educacional de forma virtual. Então, de posse disso, gente, de todos esses conceitos, de todas essas características que já foi apresentadas sobre os AVAs, eu trago aqui uma citação de Tenório de 2019, que ele diz o seguinte, que os AVAs, eles são mediadores, que auxiliam o desenvolvimento do ensino e aprendizagem ao mesmo tempo, que vai aproximar ao meio digital da sala de aula. Então, em nenhum momento, o objetivo do AVA é fazer com que a sala de aula física ele seja extinta, que ela deixe de existir, em nenhum momento. Ele vai fazer essa aproximação do meio virtual da sala de aula física, levando até o aluno um ambiente de aprendizado amigável que o motiva a observar e reforçar os conteúdos teóricos da sala de aula, promovendo também um certo grau de autonomia, tá certo? O aluno ele vai desenvolver habilidades em um certo momento que ele próprio vai conduzir o seu próprio processo de ensino. Então, num determinado tema, ele já sabe o que ele vai poder pesquisar para que o aprendizado dele seja eficiente. E isso observando o perfil de aprendizado de cada aluno. A qualidade no processo educativo, utilizando os AVAs, vai depender do envolvimento do aprendiz. Se não tiver, gente, envolvimento do aprendiz, não tem resultado. Não tem resultado satisfatório. Vai depender também da proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica ela tem que ser clara, objetiva, dos materiais vinculados. Não adianta o professor colocar um artigo científico lá de 20 páginas para o aluno ver sobre um determinado tema. Não, tem que ser uma coisa que o aluno vai se envolver, que o aluno vai entender por que ele está lendo aquilo ali. A qualidade, né,
do professor, dos tutores, dos monitores com a plataforma, com o software, é muito importante também. E as ferramentas e os recursos tecnológicos, que o que foi visto na minha pesquisa, que muitos pesquisadores relataram, é que os AVAs, eles tiveram um resultado promissor na aplicação, mas que teve muita limitação porque falhava na conexão de internet, falhava na quantidade de computadores que tinha na escola. Então, todas essas ferramentas e recursos tecnológicos, eles não vão depender somente ali do espaço físico da plataforma, mas sim de todo o entorno que vai possibilitar com que esse processo educativo funcione. Então, eu destaco aqui que o objetivo em nenhum momento é substituir o professor, mas permitir ao aluno a construção do seu próprio conhecimento, fazendo com que haja um direcionamento dos estudos e a organização do conteúdo. Desafio dos AVAs, né? Na ausência de contato face a face, né, isso não vai acontecer, e o professor ele vai ser um orientador. Constantes trocas de ideias com colegas nos fóruns e debates. Esse feedback, gente, ele tem que ser ágil, certo? Porque o professor ele tem que ter disciplina para responder às perguntas dos alunos e dar um feedback. Feedback favorável, um feedback desfavorável. Porque aqui, gente, nos AVAs não pode ter falha de comunicação. Porque uma vez tendo falha de comunicação, o engajamento, a interatividade, ela vai diminuir entre os alunos. O aluno viu lá a atividade, o aluno não entendeu, ele já vai ter ali uma desmotivação. Então, isso não pode acontecer nos AVAs, certo? A comunicação ela tem que ser clara e não pode deixar dúvidas. E se deixar dúvidas, esse feedback tem que ser ágil, tá bom? É importante destacar que os AVAs, eles não vão vir para resolver todos os problemas de aprendizagem, em nenhum momento. Tem um problema lá na minha escola, eu vou resolver com AVA. Não, não é assim. É um processo demorado, certo? Que vai vir com um progresso. Vai ter que acreditar ali no processo para o resultado vir. Vai necessitar de planejamento. Outra coisa também que foi destacado, né, nas pesquisas que eu fiz, que os pesquisadores eles relataram que os AVAs, eles demandam muito planejamento e o professor em sala de aula, ele não tinha esse tempo suficiente para planejar ainda mais o ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? E é o que pode estar limitando, né, o uso desses ambientes. Os objetivos desse planejamento, eles têm que ser claro e definido, não pode sobrar dúvida. As etapas, gente, elas têm que ser cumpridas, definidas e cumpridas ao pé da letra. Por quê? Porque sem essas etapas, pode correr o risco do AVA perder o seu potencial. Então, o processo de ensino-aprendizagem não teve aquele resultado esperado ali pelo professor, e aí ele pode dizer que foi o AVA que não está funcionando, certo? Sendo que não foi o planejamento que falhou, foi os objetivos que não foram claros, não foram cumpridas todas as etapas, certo? E aí, outra coisa também que é importante destacar é que os AVAs, eles não podem estar lá na sala de aula, né, nos recursos metodológicos, como meros artifícios para deixar a aula mais divertida. Ele vai possibilitar, sim, uma diversão melhor na aula, mas ele não pode ser só isso, um mero artifício para deixar a aula mais divertida, não. Ele vai ter que ter todo um planejamento e um progresso para que o aluno desenvolva habilidades para desenvolver o seu próprio processo de ensino. Agora, nós vamos passar para a parte 2, né? Nessa abordagem dos AVAs, que são os tipos. Então, para a gente iniciar, eu quero mostrar para vocês que na literatura internacional, certo? Os AVAs, eles são chamados de e-learning. Esse e-learning, esse E vem de eletrônico e esse learning vem de aprendizado. Quando junta essas duas palavrinhas, vem da união das tecnologias eletrônicas com o aprendizado. Então, em algum momento, vocês podem ver esse termo e que vai estar relacionando também com os ambientes virtuais de aprendizagem. Tá certo? Então, os dois ambientes virtuais de aprendizagem consolidados que mais são utilizados são o Moodle e o Teleduc. O Moodle pode ter, muitos de vocês podem
têm que conhecer, certo? E aí a gente vai ver as características de cada um. Inicialmente pelo Moodle, né? O Moodle é uma sigla que significa, traduzindo, né, ambientes modulares de aprendizagem dinâmica orientada a objetos. Esse Moodle ele surgiu na Universidade de Perth, na Austrália, e ele veio, né, ele se originou de uma pesquisa de doutorado, e aí ganhou o mundo com toda essa plataforma. Ele é o AVA mais usado no mundo, ele é um software livre, de código aberto, ele pode ser modulado, modificado, adaptado a diversos formatos e estilos. Se for usado para a formação de professores, você pode configurar ele de um formato. Para educação, da educação básica, né, para ensino médio, para uma determinada disciplina, isso tudo pode ser modificado no Moodle. As principais funcionalidades do Moodle são o perfil de participantes, ali pode botar foto, pode botar as informações, o fórum, né, que é o ambiente onde os alunos eles vão poder expressar suas opiniões, as tarefas, vai permitir ao aluno o envio de trabalhos requeridos pelo professor, o glossário, que é muito legal, que vai permitir a construção coletiva de um banco de informações relevantes a um determinado tema na disciplina, certo? O chat, né, que vai permitir essa integração, socialização entre os professores, entre os alunos, e o wiki, que vai permitir elaborar, editar textos coletivos, colocar GIFs, animações, link de jogos, link de vídeo, certo? Tudo isso vai possibilitar como uma das funcionalidades do Moodle. Já o Teleduc, né, ele tem a possibilidade de criação, participação, administração de cursos ou aulas, né, na web. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil pela Unicamp, pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação, e a necessidade foi a formação de professores, só porque não parou só por aí, né? Hoje em dia ele está bem mais amplo. As funcionalidades do Teleduc são atividades, vai permitir ao aluno realizar atividades durante o curso, a aula, material de apoio com informações e materiais do curso, leitura, apresentando artigos relacionados ao curso, sugestões de leitura. O correio eletrônico interno ao ambiente, vai possibilitar essa comunicação, né, do organizador até o estudante, vai permitir a criação de grupos para facilitar a distribuição de tarefas. E uma coisa muito legal é o portfólio, né, no Teleduc, onde os participantes eles vão poder armazenar os arquivos utilizados durante a aula, durante a disciplina, e aí no final pode até ser uma atividade final do curso, mostrar todas essas atividades que foram desenvolvidas. E os principais elementos do AVA, né? O que não pode faltar no AVA? O que não pode faltar no AVA, gente, é a administração. Essa administração, ela vai fazer com que o professor, ele acompanhe o aluno no ambiente, vai registrar a frequência, o progresso, o tempo que o aluno ficou na plataforma, quantos dias da semana ele já ficou lá naquela plataforma, ele já entrou. Então, vai permitir todo esse monitoramento, vai ser através da administração. A avaliação vai permitir a avaliação do conhecimento e também a autoavaliação do aluno, certo? A apresentação vai favorecer, né, um espaço diferenciado de formas de conteúdo, essa flexibilidade do tempo, do momento que o aluno vai fazer a escolha, né, da sua atividade ali, vai favorecer também essa flexibilidade, o protagonismo do estudante em relação àquele determinado assunto, aquela determinada escolha de recursos que ele vai estar utilizando ali para ele absorver. Essa comunicação, né, ela pode ser assíncrona ou síncrona ou assíncrona. Esse formato, de diversos formatos, vai possibilitar formato de vídeo, formato de texto, formato de joguinho, formato de quiz, formato de múltiplas escolhas. Esse layout, né, que ele pode ser criativo. O importante também aqui destacar é o apoio.
o aluno teve dúvida na plataforma, em quem ele vai recorrer, em quem ele vai precisar para ele tirar essa dúvida. Então, é importante ter esse apoio. E a manutenção é que o professor, né, ele vai ter que estar atualizando o uso de documentos, para que não fique uma coisa ali somente de algum dia e depois o professor não bota nada, não, tem que fazer sempre essa manutenção, tá bom? E aí é importante destacar também, gente, que o AVA é uma interface social, né? E também o principal determinante não é a interface em si, mas sim o plano pedagógico que vai sustentar o AVA. E agora eu vou trazer para vocês os destaques do AVA no ensino de ciência. Então, a contribuição no ensino de ciência vai favorecer o debate, vai fortalecer a investigação, que pode ser conduzida, por exemplo, no chat, certo? A análise crítica, né? O aluno ele vai ter contato com vários recursos, com várias opiniões, e que vai fazer com que esse aluno ele forme uma opinião a respeito do conteúdo, vai possibilitar também a diversificação da abordagem do conteúdo e vai possibilitar a quebra de barreiras tecnológicas. Porque o meu aluno não dá certo para fazer esse tipo de recurso porque ele não sabe mexer no ambiente. Então, vai favorecer com que haja essa quebra de barreira tecnológica na aprendizagem. E sobre o panorama dos AVAs na educação básica, eu vou mostrar aqui para vocês como é que no mundo em si, né, como é que estão os trabalhos. Então, eu fiz uma busca na Web of Science, né, que é uma base de dados que reúne muitos dos artigos científicos produzidos no mundo todo. E aqui eu fiz uma busca com o termo ambiente virtual de aprendizagem em inglês, e aí eu refinei para os anos de 2010 até 2023 e foram contabilizados 13.584 produções científicas utilizando esse termo. Os anos que tiveram maior destaque foram os anos de 2021 e 2022, que arremete justamente o período, né, da pandemia de Covid-19, onde esses ambientes eles foram bastante utilizados, né? E muitos professores, né, tiveram contato com os AVAs justamente nesse período, tiveram que aprender, certo, como é que funcionava. Os alunos também, né, muitos deles nem sabiam que poderia ter esse contato, essa frequência, esse processo todo do ensino que o professor tinha, né, em relação ao aluno com a plataforma. Em uma busca, né, eu refinei melhor essa busca e eu refinei somente para os trabalhos publicados no Brasil com o idioma português no mesmo intervalo de tempo, e aí resultaram em 678 trabalhos, que eu considero, né, um número baixo ainda para trabalhos publicados no Brasil com esse tema. E aqui a gente pode ver várias questões que possam estar implementando, né, limitando os professores à utilização desses ambientes virtuais de aprendizado. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos dados da minha pesquisa sobre esse tema na educação básica no ensino de ciências. Então, a minha pesquisa ela foi voltada somente para os AVAs que são utilizados no ensino de ciências, o ensino de ciências que eu quis abranger foi a ciência do ensino fundamental, a física, a química e a biologia, certo? Então, dentro de todos os quantitativos de trabalhos que eu escolhi, né, que eu separei para me investigar esse panorama dos AVAs na educação básica, 33% dos trabalhos eles foram aplicados na disciplina de ciências, ficando as outras porcentagens para a disciplina de física, para a disciplina de química e para a disciplina de biologia, certo? Ficou as outras porcentagens nessas outras disciplinas.
quando eu faço a pesquisa, né, relacionada à educação básica no ensino fundamental e no ensino médio, 40% dos pesquisadores utilizaram AVAs no ensino fundamental e 60% utilizaram no ensino médio. Aqui a gente pode destacar que essa maior porcentagem, né, no ensino médio possa estar atribuída a que os alunos eles tenham mais maturidade com o uso da internet, das tecnologias, do recurso, do computador e também, né, da compreensão melhor com a plataforma. Na minha pesquisa também foi possível, né, destacar quais regiões do Brasil há mais produções relacionadas a esse tema e utilizando também no ensino de ciências. A região que teve maior destaque sobre essas produções foram a região sul, com 47%, o nordeste veio com 20%, a região norte e sudeste com 13% e a região centro-oeste com 7%. Aqui não é possível a gente averiguar quais são os pontos que destacam, que possibilitam com que o Sul tenha maiores pesquisas nesse assunto. Então, não dá para a gente averiguar todas essas atribuições aqui. E o AVA, sobre o uso dos AVAs, né? Quais foi o AVA que teve maior destaque? E aqui o Moodle ele despencou aí como o recurso, né, mais utilizado em termos de 80%. Outros que se destacaram foi o Wix.com, o Google Classroom, o Museu Virtual e o Activa. E a minha pesquisa também foi possível destacar as possibilidades. O que faz com que os pesquisadores eles utilizam os AVAs do ensino de ciências. E aqui eu fiz uma nuvem de palavras que as palavras com as maiores fontes foram as que tiveram maior destaque, né, como possibilidades. E as com menores fontes foram as que apareceram em menor quantidade. E aí a gente pode destacar que os AVAs, né, como possibilidades, eles estão como auxiliar no processo pedagógico, eles estão como um ambiente colaborativo, como organização, mediação, conhecimento, acompanhamento, ele é um ambiente motivador, ele é de fácil acesso, interativo, certo? E aí, as outras fontes foram que apareceram em menor quantidade na minha pesquisa. E aqui, em termos de limitações, o que vai limitar o uso dos AVAs, né, no ensino de ciência e na educação básica? E aqui é importante destacar que as limitações, elas não vieram em si do software, mas sim do que vai estar acontecendo ali ao redor, né, dos recursos que vão possibilitar o uso dessa plataforma, que entre eles está o tempo de planejamento, a falta de conexão de internet, a falta de apoio, a execução, a infraestrutura, como por exemplo, com computadores, certo? Então, as limitações, elas não estão no AVA em si, né? O AVA, ele tem sim potencial, mas o que vai estar atrás para fazer com que esse recurso metodológico funcione, aí que sim existem limitações. Então, aqui eu concluo, né, essa palestra dizendo que os AVAs, eles são ferramentas que eles auxiliam na prática pedagógica, vai possibilitar essa maior interação, colaboração e organização, e eu espero muito ter contribuído, com esses meus conceitos que eu trouxe aqui para vocês, né, dessa minha pesquisa, tenha possibilitado uma maior compreensão do uso dos AVAs, possa ter motivado vocês também a pesquisarem sobre esses ambientes virtuais de aprendizagem, a fazer implementações deles nas salas de aulas de vocês. Então, eu agradeço demais a oportunidade, muito obrigado. E aqui, se vocês ficou com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, pelo meu contato telefônico, pela minha rede social aqui, que é o Instagram, certo? E mais uma vvez, agradecer toda a equipe do ConecBio pela oportunidade. Muito obrigada.